A praça fervilhava de vozes e passos inquietos naquela manhã abafada. O sol castigava o chão de terra batida, refletindo no ferro do sino que pendia sobre o coreto central. O murmúrio do povo crescia à medida que as 3 viúvas subiam ao tablado improvisado, cada uma trazendo consigo uma filha de olhar cabisbaixo e mãos trêmulas. O pregão fora anunciado dias antes, mas poucos acreditaram que realmente aconteceria. Agora, ali estavam, mães oferecendo o que tinham de mais precioso, movidas pela miséria e pela fome. Dona Matilde foi a primeira a falar. Com o lenço amarrado na cabeça e a voz embargada, apresentou sua filha mais velha, Célia, moça bonita e de pele clara, vestida com um vestido azul já gasto, mas ainda elegante. Alguns homens sorriram, outros fizeram piadas. Um comerciante local ofereceu de imediato alguns bois e sacas de milho como dote. Em seguida, Dona Yolanda empurrou para a frente sua filha Lídia, de traços delicados e sorriso tímido. As ofertas aumentaram e o burburinho se intensificou. Parecia um mercado de ilusões. No entanto, quando chegou a vez de Dona Rita, o silêncio caiu sobre a praça. Sua filha, Alzira, mal levantava os olhos. O vestido era simples, as tranças mal feitas, o rosto queimado de sol. A mãe explicou que o pai morrera em um acidente na lavoura e que desde então viviam de favores e esmolas. Nenhum homem se aproximou. Alguns cochicharam, outros riram. Essa ninguém vai querer, ouviu-se no fundo da multidão. Alzira apertou o punho tentando conter as lágrimas. Foi então que Augusto Valença apareceu, vindo devagar, montado em seu cavalo castanho. O som das ferraduras contra o chão silenciou as conversas. Todos sabiam quem ele era, o dono das maiores terras da região, homem que raramente descia à cidade. Vestia roupa simples, mas o porte ereto e o olhar firme impunham respeito. Alguns tiraram o chapéu, outros se afastaram, abrindo caminho. Ele desmontou sem dizer palavra, amarrou o cavalo a um poste e caminhou até o centro da praça. Seus olhos percorreram as moças, demorando-se um instante sobre cada uma. Os comerciantes se ajeitaram, ansiosos para ver qual escolheria. Imaginavam que ele levaria a mais bela, talvez Célia, com seu sorriso ensaiado. Mas Augusto parou diante de Alzira. "Qual o nome da moça?" perguntou, a voz grave e calma. "Alzira, senhor, minha filha", respondeu Dona Rita confusa. "E por que ninguém fez oferta?" insistiu ele. A mulher hesitou. "Porque ela não tem o encanto das outras, mas é trabalhadeira, honesta, boa de coração." Augusto manteve o olhar fixo em Alzira, que ainda evitava encará-lo. Havia algo nela que o prendia, uma tristeza profunda, mas também uma dignidade silenciosa. Ele então tirou o chapéu, passou a mão pelos cabelos grisalhos e disse apenas: "É ela que eu quero." Um burburinho tomou conta da praça. Alguns riram, outros se entreolharam em espanto. "O fazendeiro enlouqueceu", cochichou um dos comerciantes. "Podia ter qualquer uma e escolhe logo essa?" Augusto não respondeu a nada. Entregou uma bolsa de moedas à mãe da moça e virou-se para o cocheiro. "Prepare o cavalo dela. Partimos ainda hoje." Alzira ficou imóvel, o coração disparado. Sentia-se como um objeto sendo entregue, mas havia algo diferente naquele homem. Não o olhar de desejo ou posse que vira em outros, mas uma espécie de compaixão contida. Mesmo assim, o medo a dominava. Enquanto se afastavam da praça, ela olhou para trás. Viu as outras moças sendo levadas pelos compradores, as mães chorando, o povo comentando. Um pedaço de sua antiga vida ficou ali, perdido entre as vozes e a poeira levantada pelos cavalos. A viagem até a fazenda durou horas. O caminho era longo, ladeado por campos secos e colinas amareladas. Augusto pouco falava. De vez em quando, olhava o horizonte como se procurasse algo que já não existia. Quando chegaram, o entardecer dourava os currais e as cercas.
A casa principal era grande, de janelas largas e varanda comprida, mas exalava uma solidão palpável. Esta será sua casa agora, disse ele, descendo do cavalo. Não lhe faltará nada, mas quero apenas respeito e silêncio. O resto, o tempo resolve. Alzira assentiu, tentando disfarçar o nervosismo. Um empregado levou suas poucas coisas até um quarto simples, no fundo da casa. Quando ficou sozinha, sentou-se na cama e respirou fundo. A voz da mãe ainda ecoava em sua mente, o choro, o medo, a vergonha. Lá fora, o vento soprava entre as árvores e o canto dos grilos preenchia o ar. Alzira olhou pela janela e viu Augusto caminhando em direção ao curral, com as mãos nos bolsos, a cabeça baixa. Havia algo de melancólico naquele homem, como se ele carregasse um peso invisível. Pela primeira vez desde o leilão, ela sentiu não apenas medo, mas também curiosidade. E assim, naquela noite silenciosa, entre o eco distante do gado e o brilho tímido das estrelas, duas almas marcadas pelo destino começaram, sem saber, a traçar um novo caminho, um que o povo jamais teria imaginado. O caminho de volta à fazenda foi longo e silencioso. O sol já se punha atrás das colinas, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, quando Alzira ousou levantar os olhos e encarar o homem que agora decidia seu destino. Augusto cavalgava firme, com o rosto sério e o olhar fixo adiante. Parecia imune à poeira e ao calor, como se a estrada fosse uma velha conhecida. Alzira, com o coração apertado, tentava entender por que ele, de todos os homens da cidade, havia escolhido justamente ela, a moça que ninguém quis. Chegaram à fazenda já à noite fechada. Lanternas iluminavam a varanda e o pátio, onde alguns empregados se aproximaram para ajudar. A casa era imponente, mas o silêncio ao redor era quase assustador. Havia uma sensação de vazio, como se as paredes guardassem lembranças antigas e pesadas. Augusto desceu do cavalo, ajudou-a a descer também e disse apenas: "Esta será sua casa, moça. Descanse. Amanhã conversamos melhor." Ele entregou suas coisas a uma criada e desapareceu no corredor escuro. Alzira foi levada a um quarto simples, de cama grande e lençóis limpos, mas frios. Passou a mão pelo tecido, olhou o lampião aceso na cômoda e respirou fundo. O coração ainda batia acelerado. Não sabia o que esperar daquele homem, nem se devia temê-lo ou agradecê-lo. Nos dias seguintes, ela quase não o via. Augusto saía cedo para os campos e voltava apenas à noite. Os empregados a tratavam com respeito, mas também com uma certa distância. Sabiam que o patrão não tolerava fofocas. Mesmo assim, cochichos começaram a circular pelos cantos da casa. "Dizem que ele a trouxe da cidade como esposa", sussurravam. Outros dizem que é só pena. Sem saber como agir, Alzira procurou ocupar-se. Começou ajudando na cozinha, lavando legumes, acendendo o fogão a lenha, e depois passou a cuidar do jardim, onde flores murchas disputavam espaço com o mato alto. Havia algo reconfortante em mexer na terra, em ver as sementes que plantava germinarem aos poucos. Às vezes, Augusto observava de longe, parado sob a sombra da mangueira, com os braços cruzados. Nunca dizia nada, mas havia em seu olhar algo que Alzira não conseguia decifrar, um misto de solidão e curiosidade. Certa manhã, enquanto ela regava as flores, ele se aproximou pela primeira vez de forma mais amigável. "Gosta de plantas?" perguntou com voz grave. "Gosto, senhor. Elas escutam a gente, sabia?" Respondeu, sem coragem de olhar para ele. "Escutam?" "Escutam o silêncio. Quando a gente fala demais, elas murcham." Augusto sorriu de leve, talvez pela primeira vez em muito tempo. "Então, talvez eu devesse aprender com elas." A partir desse dia, pequenos diálogos começaram a surgir entre eles. Curtos, simples, mas sinceros. Às vezes, durante o jantar, ele perguntava se ela estava se acostumando.
Outras vezes, deixava sobre a mesa frutas frescas do pomar, sem dizer palavra. Alzira percebia que ele não era um homem rude, apenas alguém que aprendera a esconder as próprias feridas. Certa tarde, ao limpar o corredor principal, ela reparou em um retrato antigo pendurado na parede. Era uma pintura de uma mulher jovem, de vestido branco e sorriso doce. Ao lado dela, um menino de cerca de 7 anos, com os mesmos olhos de Augusto. Quando ele entrou no salão e a viu observando o quadro, permaneceu imóvel por um instante. "Minha esposa e meu filho", disse com voz quase inaudível. "Sinto muito", respondeu Alzira, sem saber o que mais dizer. Ele assentiu, desviando o olhar. "Faz muito tempo, mas há coisas que o tempo não leva." O silêncio entre eles naquele momento pesou mais do que qualquer palavra. Alzira sentiu uma compaixão profunda, algo que não sabia nomear. Entendeu que por trás daquela postura firme havia um homem quebrado por dentro e, sem querer, começou a olhar para ele de outro modo. Nas semanas seguintes, o clima na casa mudou. Augusto passou a jantar com ela à mesa, o que antes nunca fazia. Às vezes, contava histórias da fazenda, dos tempos de colheita, das lutas por sobrevivência em anos de seca. Alzira o escutava com atenção, sorrindo discretamente. Havia uma serenidade nele que a fazia sentir-se segura. Certa noite, uma tempestade caiu sobre a fazenda. Os trovões sacudiam o telhado e o vento fazia ranger as janelas. Alzira levantou-se para fechar as frestas e encontrou Augusto sentado na varanda, encharcado de chuva, olhando para o horizonte. "O senhor vai se resfriar", disse ela, estendendo-lhe um pano. "Já estou acostumado com o frio. O que me incomoda é o vazio." Ela ficou em silêncio, segurando o pano nas mãos. "O vazio?" "Sim. Desde que perdi minha família, a casa nunca mais teve voz, só o som do vento e da chuva." Alzira o observou por um instante, sem saber o que responder. Depois, sentou-se ao lado dele, sem dizer nada. Ficaram ali, lado a lado, apenas ouvindo o som da tempestade. Nenhum deles sabia, mas algo começou a mudar naquela noite. Quando a chuva cessou, Augusto levantou-se e, antes de entrar, olhou para ela. "Obrigado por ficar", murmurou. Alzira apenas sorriu, tímida. E naquele sorriso simples, o homem solitário encontrou um novo começo, mesmo sem ainda compreender o que isso significava. Os dias passaram a ter outro ritmo na fazenda. Alzira, que no início mal ousava falar, começou a se sentir parte daquele lugar. O canto do galo nas manhãs frias, o barulho das rodas do carro de boi, o cheiro do café fresco, tudo lhe trazia uma sensação de pertencimento que há muito não conhecia. Augusto, por sua vez, parecia se redescobrir em cada novo dia. Não era o homem distante e intocável que o povo da cidade imaginava. Ele acordava cedo, sujava as mãos no curral, ajudava a tratar dos bezerros e até consertava cercas ao lado dos peões. Alzira observava, admirada, aquele fazendeiro que trabalhava como qualquer outro homem. Não dava ordens com arrogância, mas com respeito. Quando via um empregado cansado, ele pegava o arado e terminava o serviço junto. À noite, costumava se sentar à varanda com uma caderneta nas mãos, fazendo anotações sobre a produção de leite, o preço do milho, o clima. Era um homem prático, mas havia nele algo mais profundo, uma tristeza que o acompanhava como sombra. Certo dia, enquanto cuidava do jardim, Alzira percebeu Augusto observando-a de longe. Ele se aproximou lentamente e disse: "As flores voltaram a crescer. Há anos não via o jardim assim." Ela sorriu sem interromper o trabalho. "A terra sente quando há carinho, senhor. Só precisava de um pouco de cuidado." Ele abaixou-se, arrancou um galho seco e comentou quase num sussurro: "Às vezes penso que o coração é igual. Se a gente não cuida, seca também."
Essas palavras ficaram na mente dela durante toda a tarde. Algo em Augusto a tocava. Não era amor ainda, mas um respeito profundo, uma vontade de compreender o homem por trás do silêncio. À noite, a tempestade voltou a cair. O vento batia forte nas janelas e o trovão fazia o chão tremer. Alzira, com medo, foi até a varanda para fechar as portas e encontrou Augusto ali, molhado, olhando fixamente o horizonte escuro. Ele parecia alheio à chuva, perdido em lembranças distantes. "O senhor vai adoecer", disse ela, estendendo um pano seco. Augusto não respondeu. Ficou alguns segundos calado até murmurar. "Houve uma noite igual a esta. O céu do mesmo jeito, o vento com o mesmo som." Alzira o olhou sem entender. Ele respirou fundo e continuou. "Minha esposa e meu filho estavam dentro de casa. Um raio atingiu o telhado. Quando vi as chamas, já era tarde. O barulho da chuva parecia cessar naquele instante. Alzira sentiu o corpo gelar. Ele falava com a voz embargada, os olhos fixos em algo que só ele via. "Corri", gritei. "Tentei entrar, mas o fogo tomou tudo. Ficou só o que não se apaga, a lembrança. Desde então, o som da chuva me persegue." Ela se aproximou devagar, sem saber o que dizer. Nenhuma palavra cabia diante de tamanha dor. Apenas se sentou ao lado dele, em silêncio. Ficaram assim por minutos que pareceram horas, até que Augusto virou o rosto, os olhos marejados. "Por muito tempo eu pensei que Deus tinha me deixado sozinho no mundo. E talvez tenha deixado mesmo, até o dia em que eu te vi na praça." Alzira baixou o olhar, sentindo o coração acelerar. "Por que eu, senhor?" "Porque você também parecia carregar um silêncio, e silenciosos reconhecem uns aos outros." Ela não respondeu. Um arrepio percorreu-lhe a pele. Sentia-se despida diante das palavras dele, não no corpo, mas na alma. Era como se Augusto enxergasse além do que o espelho mostrava, além da aparência que todos julgavam. Os dias seguintes foram de uma calma estranha. A fazenda parecia respirar em outro ritmo. Augusto falava mais, sorria às vezes. Contava pequenas histórias sobre o passado, de quando era menino, de quando sonhava em construir algo que resistisse ao tempo. Alzira, ouvindo-o, começou a se sentir necessária ali. Cuidava da casa, das flores, dos animais e, aos poucos, de Augusto também. Uma tarde, enquanto varria o alpendre, ouviu risadas vindas do curral. Espiou-o e o viu brincando com um potro recém-nascido, tentando fazê-lo andar. Era uma cena simples, mas algo naquilo a emocionou. Pela primeira vez, viu o homem risonho, leve, humano. Ele a percebeu observando e acenou, rindo. "Venha ver, parece teimoso como eu." Ela se aproximou rindo também. Quando o potro finalmente deu os primeiros passos, Augusto olhou para Alzira com um brilho diferente. Não era o olhar do fazendeiro que comprara uma moça na praça. Era o olhar de alguém que começava a reencontrar a vida. Naquela noite, ao arrumar a mesa, Alzira percebeu que Augusto demorava a vir jantar. Encontrou-o novamente na varanda, com o olhar perdido nas estrelas. "Está tudo bem?" perguntou. "Está. Só pensei em como a vida pode recomeçar, mesmo quando a gente acha que não há mais nada." Ela ficou em silêncio, sentando-se ao lado dele. O vento soprava suave, carregando o cheiro da chuva distante. Alzira sentia o coração apertar de um jeito novo, doce e dolorido. Já não via Augusto como um patrão ou protetor. Via um homem, um coração cansado, mas bom. E naquela quietude, entre o som dos grilos e o farfalhar das folhas, algo invisível se formou entre eles. Não um amor repentino, mas um laço feito de respeito, compaixão e esperança. Um laço que, em silêncio, já começava a mudar o destino de ambos. Com o passar dos meses, a casa antes silenciosa começou a ter sons que há anos haviam desaparecido. O ranger das portas se misturava a risadas tímidas.
O cheiro de pão fresco saía da cozinha e os passos de Alzira ecoavam leves pelos corredores. A rotina ganhou ritmo e vida. Augusto, que antes comia sozinho, agora esperava por ela para jantar. O silêncio entre os dois deixara de ser desconfortável. Tornara-se um diálogo de gestos e olhares. A Alzira, mais confiante, começou a cuidar da fazenda como se fosse sua. Organizou os armários, reformou o jardim, aprendeu as rotas das plantações e até sugeriu melhorias na criação de gado. Certa manhã, viu Augusto selando o cavalo e perguntou: "O senhor ainda não me ensinou a montar?" Ele levantou o olhar, surpreso com a ousadia, e respondeu com um leve sorriso: "Então hoje é o dia." A primeira tentativa foi um desastre. Alzira subiu no cavalo trêmula, agarrando-se à sela como quem segura o próprio destino. Augusto, rindo, colocou a mão em suas costas para apoiá-la. "Confie nele, não lute contra. O cavalo sente o medo da gente." Ela respirou fundo e aos poucos o animal começou a andar. O vento batia em seu rosto, o vestido balançava e uma sensação nova a invadiu. Liberdade. Quando pararam, ela ria como uma criança. Augusto a observava, encantado, e por um instante se esqueceu das dores do passado. Nos dias seguintes, os dois passaram a cavalgar juntos ao entardecer, cruzando os campos dourados de trigo e os vales onde o som dos grilos anunciava a noite. A fazenda, que antes era apenas um pedaço de terra, agora parecia um lar. Os empregados notavam a transformação do patrão. Augusto, antes rígido e calado, agora cumprimentava a todos, ajudava nas tarefas, fazia piadas. "O patrão anda diferente", diziam. "Aquela moça trouxe luz para essa casa." Alzira, sem perceber, tornara-se a alma daquele lugar. Costurava roupas para os trabalhadores, cozinhava com as criadas e cuidava dos animais doentes. Augusto a observava com admiração crescente. Havia nela uma ternura que não pedia nada em troca, e essa pureza o desarmava. Certa tarde ele a chamou ao escritório, onde uma pilha de papéis cobria a mesa. "Quero te mostrar algo", disse ele abrindo um livro de contas. "Esta fazenda quase quebrou há alguns anos. Se hoje está de pé, é porque há gente aqui que acredita nela." "Gente como o senhor", respondeu Alzira. "Como nós", corrigiu ele, olhando-a fixamente. Essas palavras ecoaram em sua mente pelo resto do dia. Como nós. Era a primeira vez que se sentia incluída em algo, pertencente a alguém. Poucos dias depois, Augusto decidiu que era hora de visitar Dona Rita, a mãe de Alzira. Queria agradecer por tê-la deixado partir e mostrar que a filha estava bem. A viagem até a cidade foi repleta de memórias e risos discretos. Alzira, ainda receosa, não sabia como seria recebida. Quando chegaram, Dona Rita correu ao encontro dela, chorando e apertando-a contra o peito. "Minha filha, eu achei que nunca mais ia te ver." "Estou bem, mãe. O senhor Augusto tem sido bom para mim." Enquanto conversavam, as outras duas filhas das viúvas chegaram. Célia e Lídia, as que haviam se casado com homens ricos da região, desceram de carruagens luxuosas, com vestidos bordados e joias reluzentes. Mas por trás do brilho havia olhares cansados. As duas mal trocaram palavras com Alzira, preferindo ostentar suas posses diante da mãe. Durante o almoço, o contraste se fez evidente. Célia falava de festas e vestidos. Lídia, de viagens e negócios do marido. Alzira apenas sorria, ouvindo em silêncio. Augusto observava tudo sem se intrometer, percebendo a tristeza escondida nas palavras das moças. Ao fim da visita, enquanto se despediam, Dona Rita segurou as mãos do fazendeiro e disse com lágrimas nos olhos: "Eu não entendi, lá na praça, por que o senhor escolheu minha filha. Agora eu entendo." Augusto sorriu discretamente. "Ela é o que faltava para minha casa ter alma de novo." No caminho de volta, o silêncio entre os dois era sereno.
O céu avermelhado refletia nos olhos de Alzira, e Augusto, conduzindo o cavalo, olhou-a de soslaio. Havia algo diferente nela, uma beleza que não vinha das feições, mas da calma que irradiava. Ao passarem por um campo coberto de flores amarelas, ele parou o cavalo e desceu. Estendeu a mão para ajudá-la a descer também. Ficaram frente a frente, o vento brincando entre os cabelos dela. Sabe, Alzira, às vezes penso que a vida gosta de pregar peças. Eu fui buscar paz e encontrei algo maior. Ela franziu o senho, sem entender. Maior? Algo que eu não sentia há muito tempo. Vontade de viver. As palavras ficaram suspensas no ar como se o tempo tivesse parado. Alzira sentiu o coração acelerar. Tentou desviar o olhar, mas Augusto tocou-lhe de leve a mão, num gesto hesitante, respeitoso, quase temeroso. Não precisaram dizer nada. Um olhar bastou. Quando chegaram à fazenda, a noite já cobria o céu de estrelas. Augusto desceu do cavalo, ajudou-a novamente e disse apenas: "Obrigado por me acompanhar." Ela respondeu num sussurro: "Eu que agradeço por me mostrar que o simples ainda pode ser bonito." E enquanto se afastavam, cada um em silêncio, sabiam que algo havia mudado. Não era mais apenas convivência. Era o início de algo que nenhum dos dois ousava nomear, mas que já ardia no peito como o fogo que aquece e não destrói. O amor de Alzira e Augusto não nasceu de palavras, mas de silêncios compartilhados. Cresceu devagar, entre o cheiro do café fresco e o ranger do assoalho ao amanhecer. Era um amor de gestos, não de promessas. Augusto deixava flores sobre a mesa sem dizer nada. Alzira costurava a gola das camisas dele com um cuidado que dispensava explicações. Viviam em harmonia, como se o tempo houvesse esquecido de passar por ali. Os empregados notavam a mudança. O patrão agora sorria. O canto dos galos parecia mais alegre. A casa respirava. Às vezes, à noite, Augusto e Alzira sentavam-se na varanda apenas para ouvir o vento balançar as árvores. Ele falava pouco, mas seus olhos diziam tudo. Ela, por sua vez, descobria que o amor podia ser simples e, ainda assim, profundo. Mas a calmaria raramente dura muito no coração dos homens. Numa manhã, enquanto cuidava das flores, Alzira viu um cavaleiro aproximar-se pela estrada de terra. Trazia roupas elegantes e postura de quem estava acostumado a ser notado. Quando desmontou, tirou o chapéu e chamou pelo nome dela. O passado, que Alzira julgava enterrado, voltou com força. "João Lacerda", murmurou surpresa e apreensiva. Ele fora um pretendente antigo, de quando ainda vivia na cidade. Filho de um comerciante abastado, ambicioso e agora um político influente. Tinha o sorriso confiante e o olhar astuto dos que sabiam manipular corações. "Vim te buscar, Alzira", disse com voz mansa. "Fiquei sabendo do que aconteceu, daquele leilão vergonhoso. Você não devia estar aqui, servindo a um homem velho e solitário. Eu posso te dar o que merece, uma casa na cidade, vestidos, conforto." As palavras caíram pesadas. Alzira ficou sem reação. Ele se aproximou mais, olhando em volta com desdém. "Isso aqui é o que te ofereceram em troca da liberdade? Um casarão cheio de lembranças mortas?" Augusto apareceu à porta nesse momento. O olhar que lançou a João foi firme, cortante. "Aqui ninguém serve a ninguém, e esta casa não está à venda." "Ah, o senhor Valença, o homem que comprou uma moça em praça pública. Deve se orgulhar disso, não é?" retrucou João com sarcasmo. Alzira tentou intervir, mas o clima já estava pesado. Augusto deu um passo à frente. "Se veio aqui insultar, volte pelo caminho de onde veio." "Vim libertar quem o senhor aprisionou", respondeu João, olhando para Alzira. "Ele não te contou, não é? O casamento que vocês fizeram não tem validade nenhuma. Nenhum juiz reconheceria. Ele te enganou, Alzira. O sangue lhe gelou." Virou-se para Augusto, que permanecia imóvel, o maxilar tenso. "É verdade?" perguntou com a voz trêmula.
Não te enganei. Fiz o que achei certo para te proteger, respondeu ele. O que temos não precisa de papel. Mas João sabia como plantar dúvidas. Palavras bonitas, Alzira, mas quando ele morrer, o que vai sobrar para você? Um quarto vazio e lembranças. Eu posso te dar mais que isso. A moça recuou, confusa, o coração dividido entre a gratidão e o medo. Augusto percebeu a hesitação e seus olhos escureceram. Talvez ele esteja certo, disse, com a voz fria. Talvez eu tenha te trazido para um destino que não merecia. Virou-se e entrou na casa, deixando Alzira sozinha sob o sol ardente. João sorriu, certo de que havia plantado a discórdia. Pense bem, Alzira, ainda há tempo para recomeçar. Nos dias que se seguiram, o silêncio dominou a fazenda. Augusto evitava olhar para ela, mergulhado em seus afazeres. Alzira tentava conversar, mas era recebida com distanciamento. O vazio entre eles crescia e a casa voltava a ser fria como antes. Certa noite, ao ouvir passos no corredor, Alzira o encontrou sentado à mesa, com uma garrafa pela metade. "Oh, Augusto", sussurrou. "Não acredito no que aquele homem disse." Ele levantou os olhos, cansados, mas acreditou por um instante. "Eu vi nos teus olhos." Ela tentou se aproximar, mas ele recuou. "Eu te trouxe para cá para te dar paz e acabei te prendendo num passado que não é teu. Talvez devesse ir embora." As palavras rasgaram o peito de Alzira. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto. "E é isso que o senhor quer? Que eu vá embora?" "Quero que tenha escolha, coisa que a vida nunca te deu." Nos dias seguintes, ela começou a preparar suas coisas em segredo. João Lacerda enviou uma carruagem, insistindo para que partisse com ele. Os empregados cochichavam, preocupados. A fazenda, antes cheia de vida, mergulhou num luto invisível. Na manhã em que ela iria embora, Augusto não apareceu. Trancado no escritório, olhava pela janela o céu nublado. A lembrança de Alzira sorrindo no campo o perseguia. O orgulho o impedia de correr atrás. Quando a carruagem parou diante da porteira, Alzira hesitou. O vento trouxe o cheiro das flores que ela mesma plantara, e o som distante do mugido dos bois pareceu chamá-la de volta. Lá dentro, o coração lutava entre razão e sentimento, e enquanto João a esperava com um sorriso falso, Alzira sabia, o que estava prestes a abandonar não era apenas uma fazenda, mas o único lugar onde aprendera o verdadeiro significado de amor. Mesmo ferida, compreendia, nem toda a riqueza do mundo poderia preencher o vazio que deixaria para trás. O céu começou a escurecer. O destino dos dois estava prestes a ser decidido, e o silêncio da fazenda carregava mais emoção do que 1000 palavras jamais poderiam dizer. Os dias seguintes foram duros como pedra. A notícia da suposta separação entre Alzira e Augusto espalhou-se pela cidade mais rápido do que o vento que passava pelas colinas. João Lacerda, agora tomado pela raiva de ter sido rejeitado, usou sua influência política para difamar o casal. Em poucos dias, os jornais locais publicavam notas maldosas, chamando Alzira de interesseira, insinuando que havia manipulado o fazendeiro para se apoderar de suas terras. As pessoas na feira cochichavam quando ela passava. Algumas riam, outras desviavam o olhar. Mas Alzira, com a dignidade que aprendera ao lado de Augusto, seguia firme. As ofensas cortavam fundo, mas ela não se permitia fraquejar. Na fazenda, a situação piorava. João Lacerda, usando documentos falsos, espalhou a ideia de que parte das terras de Augusto haviam sido vendidas ilegalmente. Credores começaram a aparecer, exigindo pagamentos inexistentes, e os empregados se inquietaram, temendo perder o sustento. Augusto, abatido e culpado, trancou-se em si mesmo, incapaz de reagir. Foi então que Alzira tomou uma decisão que mudaria tudo. Naquela manhã cinzenta, ela bateu à porta do escritório do fazendeiro, onde ele passava os dias em silêncio. "Augusto",
disse com voz firme. Se o Senhor não consegue lutar, eu lutarei por nós. Ele levantou o olhar cansado. Não é seu dever carregar esse fardo. Não é dever. É escolha, respondeu ela. O que construímos aqui vale mais do que a opinião de meia dúzia de gente invejosa. Sem esperar autorização, Alzira começou a agir. Reuniu os empregados, reorganizou as tarefas, revisou os registros e procurou antigos parceiros comerciais. Descobriu documentos falsificados, contratos adulterados e, com a ajuda de um contador fiel, começou a desmontar as armadilhas deixadas por João. A princípio, os homens da fazenda duvidaram da liderança de uma mulher tão jovem e de aparência simples, mas bastaram poucos dias para que todos passassem a respeitá-la. Ela se levantava antes do sol e só descansava quando o último trabalhador deixava o campo. Passou a visitar as vilas vizinhas, conversando com fornecedores e mostrando que a fazenda Valença ainda era confiável. Os boatos começaram a mudar de tom, de desprezo para admiração. O povo via que Alzira, a mesma moça tímida e ignorada no leilão, agora enfrentava poderosos de igual para igual. Certa tarde, enquanto ela organizava papéis na varanda, Augusto se aproximou. Parecia outro homem, barba por fazer, olhar marejado, voz rouca. Eu devia estar ao seu lado, não trancado aqui dentro, disse ele, baixando a cabeça. Fui covarde. Ela sorriu com doçura, sem interromper o que fazia. Ainda há tempo de lutar comigo, se quiser. Ele assentiu. E pela primeira vez em semanas, o velho fazendeiro voltou ao campo. Juntos começaram a recuperar o que haviam perdido. Augusto retomou o comando do gado, reabriu contratos legítimos e enfrentou publicamente os boatos. Alzira cuidava das finanças e das relações com a cidade. O casal virou notícia outra vez, mas agora por motivos diferentes. Os jornais que antes zombavam agora destacavam a mulher que salvou uma das maiores fazendas da região. Aos poucos, João Lacerda perdeu força. Suas mentiras começaram a ruir quando um dos comparsas confessou ter falsificado assinaturas a mando dele. O político tentou se justificar, mas a população, cansada de seus abusos, virou-lhe as costas. O nome dos Valença foi limpo e a fazenda voltou a prosperar. Numa manhã de colheita, quando os campos estavam dourados, Alzira e Augusto caminharam lado a lado até o curral. O sol nascia forte e os trabalhadores os cumprimentavam com respeito. O povo te admira, disse Augusto. Você fez o que eu não tive coragem. Eu só segui o que o senhor me ensinou, respondeu ela sorrindo. Que ninguém é pequeno demais para lutar pelo que ama. Os olhos dele se encheram de emoção. O senhor? Perguntou ela, rindo baixinho. Já pode me chamar de esposa, se quiser. Ele segurou-lhe a mão, e naquele gesto simples estava o perdão, a cumplicidade e o amor que resistira à vergonha e ao orgulho. À noite, a fazenda inteira se reuniu para celebrar a retomada do nome Valença. Houve música, risadas e comida farta. Augusto fez um breve discurso, levantando o copo de vinho. A riqueza não está no ouro nem nas terras, disse. Está em quem fica quando todos se vão. Todos aplaudiram, mas Alzira, com os olhos marejados, sabia que aquelas palavras eram para ela. Os meses seguintes foram de prosperidade. O gado multiplicou-se, as colheitas foram fartas e a paz finalmente voltou. A cidade que antes zombava, agora reverenciava a mulher que transformara a humilhação em honra. E nas madrugadas tranquilas, quando o vento soprava sobre os campos, Augusto observava Alzira dormir e pensava em como a vida, às vezes, esconde seus maiores tesouros nos lugares que ninguém ousa olhar. O amor deles, antes alvo de riso, agora era símbolo de força. E o nome Alzira Valença passou a ser pronunciado não com desprezo, mas com respeito, como o de uma mulher que um dia foi ignorada por todos, mas escolheu ser lembrada por coragem.
Os meses seguintes trouxeram um tempo de calma e abundância. A fazenda, antes cercada de incertezas, agora florescia em cada canto. As plantações cresciam viçosas, o gado engordava no pasto, e o som do riacho voltava a ser o mesmo de tempos felizes. O vento que soprava pelas colinas parecia carregar uma bênção nova, como se a própria terra tivesse decidido recomeçar junto com eles. Alzira caminhava entre os campos com o coração leve. Via nos rostos dos trabalhadores o reflexo de um tempo melhor, e em cada olhar havia respeito. Muitos a chamavam de Dona Alzira, algo que no início a fazia rir, mas que logo se tornou um símbolo da mulher que ela se tornara. Já não era mais a moça insegura e tímida que chegara àquela fazenda por acaso. Era agora o coração que mantinha tudo vivo. Augusto, por sua vez, voltara a sorrir de verdade. Passava horas ajudando no curral, cuidando do pomar e conversando com os peões como velhos amigos. A solidão que antes o acompanhava havia se dissipado, substituída por uma paz serena. Ele observava Alzira trabalhar e via nela o milagre que jamais esperou presenciar outra vez: o renascimento do amor. Certa tarde, quando o sol começava a se esconder por trás das colinas, Augusto chamou Alzira para caminhar até o velho carvalho ao lado da casa. A árvore era imensa, com raízes profundas e galhos que pareciam tocar o céu. Ele a havia plantado muitos anos antes, ao lado da esposa que perdera no incêndio, como símbolo de um amor que acreditava ter sido levado pelo tempo. Agora, diante de Alzira, o velho tronco parecia testemunhar outro capítulo de sua vida. "Foi aqui que eu prometi nunca mais me apegar a ninguém", disse ele, com a voz embargada. "Achei que o destino tinha me dado o bastante e depois me tirado tudo." Alzira o ouviu em silêncio, com os olhos marejados. "E o que o destino te deu agora, Augusto?" perguntou suavemente. Ele respirou fundo, tirou o chapéu e segurou as mãos dela. "Me deu uma nova chance." Fez uma pausa. "E eu quero usá-la para pedir perdão." "Perdão", murmurou ela, "por ter duvidado de você, por ter deixado o medo falar mais alto. Eu fui cego e você foi luz quando tudo parecia escuro." As lágrimas rolaram livres no rosto de Alzira. "O Senhor não me deve perdão, Augusto. Tudo o que perdeu, Deus já restituiu", respondeu com um sorriso sereno, e restituiu em forma de amor. Ele a abraçou ali mesmo, sob o velho carvalho, e o vento que passava por entre as folhas pareceu aplaudir o momento. Era um abraço que selava não apenas o perdão, mas o recomeço. Poucos dias depois, Augusto fez um pedido que pegou todos de surpresa. Queria se casar oficialmente com Alzira, diante de Deus e dos amigos. A notícia se espalhou rápido, e logo a fazenda começou a se encher de movimento. Os empregados ajudaram a erguer uma tenda simples perto do lago, decorada com flores colhidas do jardim que Alzira havia cultivado com tanto carinho. No dia do casamento, o sol nasceu brilhando como ouro. As famílias vizinhas vieram de longe, trazendo doces, frutas e presentes humildes. Havia alegria no ar, o tipo de alegria pura que nasce da verdade. Augusto vestiu seu terno antigo, cuidadosamente passado pelos empregados, e Alzira surgiu com um vestido branco bordado pelas mulheres da fazenda. Não havia luxo, mas cada detalhe transbordava emoção. Quando ela caminhou até o altar improvisado, todos se levantaram. O silêncio se fez, e apenas o canto dos pássaros se ouvia. Augusto, com os olhos marejados, estendeu-lhe a mão. "Você trouxe vida para este lugar, Alzira", disse ele em voz baixa, "e me ensinou que o amor não é coisa de juventude, mas de coragem." Ela sorriu, apertando os dedos dele. "E o Senhor me mostrou que até os corações mais feridos podem florescer outra vez." O padre,
um velho amigo da família, abençoou a união com palavras simples. Quando trocavam as alianças, lágrimas se misturavam a risadas, e os trabalhadores, emocionados, batiam palmas. Foi uma cerimônia modesta, mas cheia de significado. O casamento de um homem que acreditava ter perdido tudo e de uma mulher que todos haviam ignorado. Entre os convidados, 3 mulheres observavam com os olhos marejados. Eram as antigas viúvas que, anos antes, haviam oferecido as filhas no leilão. Dona Rita, mãe de Alzira, chorava sem vergonha, enxugando o rosto com o lenço. Eu pensei que tinha condenado minha filha ao sofrimento, disse ela entre soluços. Mas Deus me provou que o que parecia vergonha virou bênção. As outras 2, que antes se gabavam dos casamentos das filhas com homens ricos, agora abaixavam a cabeça, arrependidas. Suas filhas, presentes também, pareciam infelizes em seus vestidos caros e rostos cansados. Alzira, percebendo o olhar delas, se aproximou e as abraçou sem rancor. O destino é sábio, disse ela. Às vezes, o que o mundo despreza é o que o céu escolhe para honrar. A festa seguiu até o cair da noite. Muita música, comida simples e risadas ecoando pelos campos. Os empregados dançavam, as crianças corriam em volta das mesas e Augusto observava tudo de longe, com o coração cheio. Quando o último raio de sol se despediu, ele olhou para o velho carvalho iluminado pela lua e murmurou: que Deus nos conserve assim, firmes como essa árvore e com raízes no amor. Alzira encostou a cabeça no ombro dele, sorrindo em silêncio. E que nossos frutos sejam paz, fé e família. O vento soprou mais uma vez, balançando as folhas sobre suas cabeças, como se a própria natureza celebrasse aquela união, um amor que resistiu à vergonha, à dor e às mentiras, e que agora florescia simples e verdadeiro, sob a bênção do tempo. Os anos passaram mansos, como o correr de um riacho tranquilo. A fazenda Valença, antes palco de intrigas e sofrimento, agora transbordava vida. A cada estação, a terra respondia com generosidade. As plantações rendiam mais, o gado crescia forte e o riso das crianças ecoava pelos campos. Alzira e Augusto haviam encontrado não apenas prosperidade, mas um tipo de paz que poucos conhecem. Aquela que nasce do amor, vivido em sua forma mais simples e verdadeira. Quando o primeiro filho nasceu, o fazendeiro chorou como uma criança. Era um menino robusto, de olhos vivos e expressão serena. Chamaram-no Samuel, nome que significava pedido a Deus. Augusto o ergueu nos braços e disse com voz embargada: que ele tenha o coração da mãe e a coragem que me faltou em tantos momentos. 2 anos depois, veio ao mundo a pequena Helena, doce e curiosa como o brilho do amanhecer. Alzira via nela o reflexo da própria alma, sensível, mas firme, delicada, porém cheia de força. O casarão, antes silencioso, agora vibrava com o som dos passos apressados, das risadas infantis e das canções que Alzira cantava enquanto cozinhava ou costurava à luz do lampião. Augusto, já com os cabelos prateados, redescobria o prazer de ensinar. Levava Samuel aos campos, mostrando-lhe como o solo respirava, como o vento indicava o tempo certo de plantar e colher. A terra fala, meu filho, dizia ele sorrindo, e quem aprende a escutá-la nunca passa fome nem solidão. Enquanto isso, Alzira ensinava Helena a costurar, a cuidar das flores e, acima de tudo, a tratar todos com respeito. A beleza verdadeira, minha filha, não está na aparência, dizia com doçura. Está em ser luz na vida de quem perdeu o caminho. O lar que antes era apenas refúgio, agora era exemplo para toda a região. Trabalhadores vinham de longe em busca de emprego e eram recebidos como família. As colheitas eram divididas com os mais pobres e nenhuma mesa ao redor da fazenda ficava vazia. O nome Valença passou a ser sinônimo de generosidade e justiça.
Numa tarde dourada, Augusto observava de longe os filhos brincando no campo. Samuel corria atrás de um bezerro recém-nascido e Helena ria alto, tentando acompanhá-lo. Alzira estava próxima, com o vestido branco balançando ao vento, e o sol do entardecer desenhava uma auréola sobre seu cabelo. O velho fazendeiro sentiu o peito apertar, não de dor, mas de gratidão. Sentou-se no velho banco sob o carvalho e olhou para o céu. "Obrigado, meu Deus", murmurou, "por ter me dado a mulher que ninguém quis. Foi nela que encontrei tudo o que perdi: amor, paz e esperança." Os anos, porém, cobraram seu preço. Augusto começou a adoecer lentamente, como o outono que chega sem alarde. No início, escondia as fraquezas, continuando a trabalhar como sempre. Mas o corpo já não obedecia com a mesma força. Alzira percebeu antes que ele dissesse uma palavra. Passou a cuidar dele com a mesma ternura com que cuidava das flores. E os filhos, já crescidos, ajudavam em tudo. Samuel assumiu as tarefas da fazenda, mostrando que herdara o senso de justiça do pai. Helena, com seu coração compassivo, não deixava a mãe sozinha um só instante. A casa permaneceu cheia de vida, mesmo quando o tempo começou a apagar as cores dos dias. Certa noite, quando o vento soprou mais frio e as estrelas pareciam mais próximas, Augusto pediu para ser levado até a varanda. Queria ver o campo uma última vez. Alzira sentou-se ao lado dele, cobrindo-o com um cobertor de lã. Ele segurou sua mão com a força que ainda restava. "Lembra daquele dia, Alzira?" perguntou, com um sorriso fraco. "Quando eu te levei da praça e o povo riu de mim?" Ela assentiu, com os olhos marejados. "Lembro, sim. Foi o dia em que Deus escreveu o começo da nossa história." "Pois é. Naquele dia, achei que estava escolhendo alguém para me acompanhar no fim da vida. Mas, na verdade, escolhi o começo da minha eternidade." As lágrimas escorreram silenciosas pelo rosto dela. "Não fale assim, meu amor." Ele sorriu, sereno. "Não é tristeza, é gratidão. Eu vou em paz, porque deixo o melhor de mim aqui. Você e nossos filhos." Alzira o abraçou com carinho, sentindo o coração se despedaçar e, ao mesmo tempo, se encher de amor. Pouco depois, sob a luz suave da lua, Augusto partiu em silêncio, com a mão entrelaçada à dela. Nos dias que seguiram, o luto foi profundo, mas sereno. A fazenda não perdeu sua alma, porque o amor que a havia reconstruído continuava vivo em cada canto, em cada árvore, em cada olhar. Alzira cuidou para que o nome de Augusto Valença fosse lembrado não apenas como o de um homem rico, mas como o de alguém que aprendeu a ver valor onde o mundo só via desprezo. Com o tempo, Samuel se tornou um fazendeiro respeitado e Helena, uma jovem professora querida pelas crianças da vila. A casa grande permaneceu cheia de risos, de histórias e de lembranças. E todas as tardes, Alzira sentava-se sob o velho carvalho, olhando o horizonte tingido de dourado, o mesmo que um dia testemunhara o nascimento de um amor improvável. Ali, com o vento acariciando seu rosto, ela sorria e murmurava baixinho: "Foi aqui que tudo começou, e será aqui que o amor continuará." O sol se punha, espalhando luz sobre os campos, e a fazenda Valença permanecia viva, como prova de que, às vezes, a escolha mais improvável é justamente aquela que o destino escreve com as mãos de Deus.